crianças, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da quarta semana. Como você já me conhece, sou o professor Progói, sou o professor que está na plataforma aqui todos os dias da semana, aliás, todas as 4 aulas da semana com vocês, ok? Como foi a semana de vocês? Queria saber mais aí como foi, que vocês aí curtiram nesse final de semana. O meu foi maravilhoso. No sábado fui frequentar a igreja, ao meu Senhor, agradecer a Deus por todos os momentos que a gente vive nesse momento, né, de pandemia. Todos os bons momentos, né, crianças? Sabemos que não vivemos num momento tão glorioso, mas com fé em Deus isso tudo vai passar. Ok? E hoje nosso tema é números expressos na forma de fração. Quarta semana, primeira aula. Eixo, números. Antes de mais nada, vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior, né? No caso, vai ser as aulas da semana anterior. Na primeira aula da semana anterior, nós vimos ideias de multiplicação. Deixa eu pegar minha caneta misteriosa aqui. Tá vendo aqui? Ideias de multiplicação. Vimos lá um pouco das expressões numéricas, como funciona, né? Quando eu vou utilizar, quando eu vou dar prioridade à multiplicação, à divisão, à adição, à subtração, qualquer uma das 4. Sequência de números com múltiplos e divisores. Vimos lá sobre os divisores de um número, certo? Números pares, números ímpares, relação entre as 4 operações. Vimos também isso na forma das expressões numéricas. Nas expressões numéricas, ok? E análise de chances de eventos aleatórios. Vamos lá aqui, a probabilidade de um evento acontecer, ok? Então, espero que tenham gostado das aulas da semana anterior. Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando e revendo novamente a aula. A aula é muito bacana, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aí o nosso conteúdo, certo, crianças? O que é uma fração? Bem, uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Uma fração é um número racional. Entenderam, crianças? Olha, professor, tem 2 palavras aí que eu entendi, que você falou lá nas aulas anteriores, que são os termos da divisão, que é dividendo e divisor. Lembram lá? Pois é, eles estão também na fração, ok? Então, coloquei 3 exemplos para a gente se divertir e aprender brincando. Eu vou analisar o meu primeiro exemplo aqui, que é uma pizza. E o meu segundo aqui, que é um retângulo, aliás, desculpa, olha o retângulo, professor, o que é isso? É um círculo dividido em 4 partes iguais. E temos aqui uma menininha e um rapazinho com o bolo ali partido ali em algumas fatias. Bem, a brincadeira é o seguinte. Sei que lá no ano anterior você viu ali um pouco de fração, só que foi aquela fraçãozinha de leve, aquela relaxadinha. Aqui eu quero que vocês pensem comigo. Segundo o enunciado, ele me disse que fração é algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Professor, eu não sei nem o que é numerador e nem o que é denominador. Porém, eu sei o que é dividendo e divisor. Certo? Então, vamos analisar. Deixa eu pegar minha caneta misteriosa aqui. Eu tenho aqui uma pizza e ela foi dividida em quantas fatias? Eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma pizza que foi dividida em 7 fatias, ok? Professor, o que é que você está me dizendo com isso? Uma fração representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo. Gente, quem é o dividendo lá na divisão? É quem será dividido. Lembram lá? É quem será dividido. Então, o dividendo é a quantidade de partes que a pizza foi dividida. E que vai representar o número de baixo. A gente vai ver mais à frente os termos de uma fração, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 7 pedaços de pizzas. E eu tirei apenas um do lugar. Tá aqui, ó. Eu tirei apenas um pedaço dessa pizza. Então, eu tirei um sexto, eu tirei um sétimo ou eu tirei um quarto. Eu vou ligar a fração que representa a minha, tá? A minha imagem. Eu sei que eu tirei um sétimo. Professor, a única fração que eu vejo o número 7 aqui é essa aqui. Então, eu vou ligar
essa fração à pizza. Tá, professor? Então, eu vou ligar essa fração à pizza. Mesmo eu não sabendo o que é fração, mas eu já raciocinei. Isso aí, professor. Olha que interessante, né? Eu já raciocinei isso aí, professor. Que a única fração que contém o número 7 é um sétimo. Então, se ele tirou 1 de 7, então a fração correspondente à da pizza é um sétimo. Isso é só um jogo de estatística. Quero que vocês, ao ler o enunciado, tentem ali, como posso falar um pouco mais específico para vocês? Tentem decifrá-lo, o enunciado, de acordo com as imagens. Beleza? Deu para entender? É exatamente isso. Aqui, né, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar meu pincel agora com caneta lilás. Eu tenho um círculo que foi dividido em 4 partes iguais. Professor, já saquei, já entendi, professor. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. Qual a fração que restou? 1/6 e 1/4. Qual a fração que representa essa imagem? Professor, aqui eu tenho apenas um pintado. Ó. E a única fração que eu vejo que tem 4 partes, que tem o denominador 4, é 1/4. Então, essa fração só poderia representar essa imagem. Rapaz, vocês são muito inteligentes. São gênios esses meninos, rapaz. Eu já falei para vocês, meus alunos são bons. Então, só sobrou aqui, ó, para outra de cima do rapazinho, do bolo, né, da meninazinha com o bolo, 1/6. Porque ele tirou um pedaço do bolo, ó, de 6 fatias que foram cortadas. Ó, 1, aí 2, 3, 4, 5 e aqui ele tirou 6. Professor, você está me dizendo que fração é assim. O que eu tiro do todo é o número de cima e o meu todo é o número de baixo? Exatamente. É isso mesmo. Quando eu falar em fração, como lá no enunciado já está me dizendo, uma fração é a representação de uma ou mais partes de alguma coisa que foi dividida em partes iguais. É isso mesmo. Eu tenho um bolo, vou colocar aqui outra pizza aqui. Vou colocar uma pizza. Eita, mas essa pizza é feia. Vou dividir essa pizza em 4 partes. Certo? Professor, qual é o todo dessa fração aqui? Eu dividi ela em quantas partes? Em 4. Certo? Eu peguei alguma parte, tirei? Ainda não. Então, é 4. 4 sobre 4. Que é igual ao inteiro da fração, tá? Isso aqui é igual ao inteiro. Mas a gente vai ver mais à frente. Tá? Professor, e se eu tivesse comido 2 pedaços dessa pizza aqui? Um pedaço eu comi, o outro também eu comi. Então, eu comi 2 pedaços da pizza de 4 que a pizza tinha. Isso é uma fração. É a representação, tá? Como ele já falou, de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Ok? Vamos continuar. Numerador e denominador de uma fração. Gente, nosso conteúdo começou. Ok? Numerador e denominador são os termos que compõem uma fração. Professor, eu lembrei. Você falou de dividendo e divisor. Você também encaixou ali a divisão no meio das frações. Muito simples e muito fácil de entender. O numerador, olha aqui, observem bem. O numerador representa a parte que será dividida. O numerador representa, a parte que será dividida. Quem é o numerador? O numerador sempre é o número que vai vir em cima. Vou colocar aqui o N. Esse N aqui significa numerador, certo? Então, sempre o número de cima é o numerador e sempre o número de baixo vai ser quem? O denominador. Porque ó, o denominador contém o número que dividirá a parte. Olha aqui, ó. Esse é o denominador. Numerador representa a parte que será dividida e o denominador a parte que contém o número que dividirá a parte, que é o inteiro ali, quantas partes foi dividido esse tudo. Ok? O 9, aqui é o meu numerador. O 12, o meu denominador. Professor, o meu denominador pode vir em cima e o meu numerador embaixo? Não. Nunca você verá uma fração com o denominador em cima e o numerador embaixo. Não pode. É contra as regras. Contra as regras, tá bom? Então, nunca, jamais você verá um denominador em cima e um numerador embaixo. Nunca.
ok? Então, esses são os termos de uma fração. Toda vez que você vê uma fração, as mais comuns que a gente vê, né? 1/3, 1/3, ó, é o numerador e o denominador. Foi dividida alguma coisa em 3 partes e eu tirei uma, certo? Tirei uma parte. A outra fração que é mais comum a gente vê 1/2, que é 1/2, tá? Que é 1/2, que a gente chama metade. 1/2 foi dividido alguma coisa em 2 partes e eu tirei uma parte, certo? Ou então, uma parede foi dividida em 2 e uma parte foi pintada de vermelho e a outra de amarelo, e assim vai continuamente. Certo? Então, toda vez é isso. O numerador de cima, o denominador de baixo. Termos de uma fração. Ok? Deu para entender aí? Até agora? Então, a nossa aula finaliza por aqui, gente. Muito simples, não é? Muito simples e muito rápido. Bem, a nossa aula terá aí, foi uma breve aula, terá aí no mínimo 12, no mínimo, aliás, 15 minutos. E o que foi que eu falei para vocês? Agora nós iremos trabalhar também na plataforma Vídeos Educacionais. E esse vídeo complementar é falando também sobre as frações. Então esse vídeo vai estar na plataforma. Vocês assistam primeiro a videoaula que eu criei aqui com vocês. Assistem o vídeo e depois o vídeo complementar para que vocês possam responder as atividades na plataforma. Ok? Tudo entendido? Ok? Numerador, número que fica em cima. Denominador, número que fica embaixo. Ok? Então, muito simples, muito fácil. E o que é uma fração? Uma fração é a representação, tá, de uma ou mais partes de um todo. Ok? Entendido? Qualquer coisa, volte o vídeo e reveja novamente o conceito de frações. Até mais, até breve. Um grande abraço. E vamos, que o Brasil é nosso, gente. O Brasil é nosso e de vocês. Aliás, o mundo é nosso. Ok? Então, vocês estão aqui para aprender e eu espero que eu esteja da melhor forma possível ensinando o que eu aprendi quando eu era criança também. Tá bom? Então, um grande abraço, um grande aperto de mão, tchau, tchau e até a próxima aula, crianças. Valeu!